Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o pintor renascentista Rafael de Sanzio, uma das três grandes figuras da Renascença italiana. E eu escolhi afrescos maravilhosos que estão lá no Museu do Vaticano, esperando por você. Quer conhecer mais dessas pinturas? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai conversar sobre as pinturas de Rafael de Sanzio. Não todas as pinturas, porque Rafael foi um pintor altamente produtivo. A gente tem muita coisa linda, maravilhosa dele. Eu vou escolher especificamente a pintura que está dentro da Stanza della Segnatura, uma das salas de Rafael que você encontra dentro do Museu do Vaticano. Quando você está correndo ali para ver a Capela Sistina, você passa por essas quatro maravilhas de salas pintadas por Rafael de Sanzio e sua equipe. Rafael de Sanzio é um dos grandes nomes da Renascença. Infelizmente, ele faleceu muito novo, e mesmo assim a gente tem muita coisa dele, graças a Deus, né? Ele falece em 1520, no dia do seu aniversário, que não deixa de ser uma curiosidade aí sobre a figura de Rafael. Em determinado momento da sua vida, Rafael é convidado pelo Papa a fazer a pintura de uma das salas dos escritórios, né, das estanças que você tem dentro do Vaticano. E ele pinta quatro salas. A que eu vou falar com vocês hoje, então, é a sala stanza, sala, né, escritório della Segnatura. O que é isso? É a sala da assinatura, a sala onde o Papa fazia a assinatura, né, os despachos dos seus documentos oficiais, e também aonde você tinha a biblioteca dele. Então, a biblioteca do Papa também ficava nesse mesmo lugar. E acredita-se que as pinturas tenham sido feitas também de acordo com o acervo que o Papa guardava nessa sala. Então, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou conversar com vocês sobre uma das pinturas, que inclusive aparece aqui nessa imagem, essa pintura que está em cima da janela. Essa pintura acima da janela mostra as virtudes, um estudo de Rafael sobre as quatro virtudes cardinais e as três virtudes teologais, né? As virtudes para se falar, lidar com os homens, com a sociedade, e as teologais, né? Ou as para se falar com Deus, né? Para ter esse relacionamento com a divindade. Então vamos dar uma olhadinha para ver quais são. Então está aqui o detalhe, né, do local. Aqui no meio você tem uma janela, do lado ali você tem uns banquinhos para sentar. É um afresco enorme, né, uma pintura na parede, e nessa parte de cima do arco é justamente onde ele traz as figuras das virtudes. E quais são, então, as virtudes? A gente vai ter as quatro virtudes para lidar com o homem e as três para lidar com Deus. As teologais, elas são representadas pelos anjinhos, ou os putis, né, como eles chamavam dentro da Renascença, a pintura desses seres similares a anjos, pequenas crianças. Os três putis, os três anjinhos, eles falam das três virtudes teologais, que vão ser a caridade, a esperança e a fé. Então você tem os três anjinhos, né, com as três virtudes. E as mulheres que estão aqui, é muito comum que as virtudes sejam representações femininas, elas vão falar da coragem, da prudência e da temperança. Aí você me pergunta assim, mas, Renata, não são quatro virtudes cardinais? Por que aqui a gente só tem três? Porque a quarta, gente, que é a justiça, ela está no teto, mas isso é para outro vídeo, né? Que a gente vai fazer falando do teto desta sala. Lá em cima, então, está a justiça, e colocar a justiça no teto, justamente do lado onde estão pintadas as virtudes, tem uma mensagem muito interessante, que é a de que a justiça é uma virtude que está acima de todas as outras, né? Então, quando a gente for falar do teto dessa estança, a gente mostra a figura da justiça. Aqui a gente vai dar uma analisada nas figuras das virtudes que aparecem para a gente. Vou começar pelas teologais, que são os anjinhos, né? Então, o primeiro é a caridade, é como se ele estivesse puxando esse pé de oliveira ali, né?
A esperança, e é muito interessante, a esperança está carregando um fogo, uma chama, né, uma espé parece até uma chama olímpica, né. Ela está levando uma chama, porque a esperança é essa luz no mundo, e a da fé, né, o anjinho da fé está apontando para cima, porque é onde a gente deve depositar a nossa fé, né, em Deus. Então ele coloca as 3 virtudes aqui nos anjinhos, e agora as virtudes cardinais ele coloca nas figuras femininas. Vamos dar uma olhadinha então? Olha a coragem, que interessante. A coragem, gente, se você reparar bem, ela parece a deusa Atenas. Olha só como ela está com um elmo, ela está com uma espécie de uma roupa de guerra. Olha só o sapato dela, né? Na cabeça, como se ela tivesse aí com um elmo, tivesse com todos os artefatos de guerra, né? A coragem relativa ao combate, muito similar à deusa Atena. E se você for reparar, olha só o petzinho que ela tem. Quem é que ela está acariciando? Gente, nada mais, nada menos do que um leão, né? Símbolo justamente da coragem. Então, está aí a nossa representação dessa primeira virtude cardinal. A segunda é a prudência, que é essa que está no meio, ela está no centro, né? O que coloca também essa virtude em destaque, assim como a justiça que está no teto. E a prudência é essa mulher belíssima olhando no espelho. Ela olha no espelho, gente, isso quer dizer muita coisa. Quer dizer o quê? Que a prudência surge quando você olha para si mesmo, quando você se conhece. Mas não só você no presente, mas também você no passado. Está vendo atrás da cabeça dela? Eu sei que você está achando que é um penteado renascentista muito estranho, mas não é. É um rosto de uma pessoa velha. Por quê? Porque é a velhice do mundo, do conhecimento, aquilo que veio antes da gente. Então, o que é a prudência? É olhar para si sem esquecer do passado. Olha só que coisa legal, essa representação da prudência. E por último, a última, né, dama que a gente tem aí no cantinho é a temperança. E eu gosto muito dessa representação da temperança, e ela faz muito sentido dentro de um mundo renascentista que está saindo ali da Idade Média. Por quê? Quando os artistas fazem essas representações, eles colocam elementos que fazem sentido dentro daquela cultura. Se Rafael nascesse hoje e fosse fazer a representação da temperança, com certeza ele ia colocar outro objeto na mão desta representação. Mas aqui o que, que ele coloca? Dá uma olhadinha aqui, vê só. Olha só o que, que ele coloca na mão da temperança. Conseguiu perceber? É um arreio, gente, um arreio daqueles que a gente coloca na boca do cavalo para segurar ele, né. Então o que que é a temperança dentro dessa reflexão aqui, dentro dessa pintura? A capacidade de refrear, de frear os instintos, a violência, né, a fuga. Quando você consegue refrear essas coisas, você se torna temperante. Olha só, a representação de controle dos instintos. Uma coisa que fazia super sentido na época em que essa pintura foi feita. Hoje em dia, com certeza, ele daria uma adaptada e colocaria outro elemento. Se você tem alguma dica do que ele poderia usar, pode colocar aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, ok? Então tá aqui que eu queria trazer para vocês hoje a representação das virtudes por Rafael de Sanzio, ok? É isso que eu tinha separado para hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.